Olá, olá, olá! Vamos trazendo as bombas das maluquetes de Zeus da IPDA. Na realidade, uma novidade, que não é tão novidade assim, eu só estou falando porque já falei várias vezes, aí vinha aquelas maluquetes, aqueles maluquetes capetianos, ou carpenianas também pode ser, encheu o saco nos comentários, dizendo, não, o IPDA não vai mudar, não, o regulamento não mudou, não, ele não pretende mudar, não, eles não vão mudar. Pois então vamos ver agora o que o Davizinho disse aí. E agora em maio, 22 de maio. Aliás, perguntaram, é engraçado, né, que quando... Vamos compartilhar aqui primeiro. Vejo aí, ó, 22 de maio, 6 horas e poucos minutos. Pergunta, pastor, agora é pastor, não sei se já é pastor. Pastor Davi Miranda Neto, o senhor se vê como reformista da igreja atual? Não sei o que ele diz, ele vai responder exatamente a pergunta. Você se vê como reformista da igreja? Ó, é o áudio. Reformista, mas na verdade... Vamos lá. Você se vê como reformista da igreja atual? Bom, não sei se eu diria como reformista, mas na verdade, se você olhar para a vida, tudo na vida precisa de uma reforma eventualmente. Nossa casa, se a gente constrói ela hoje, daqui 5, 10 anos, vai precisar de uma reforma. Isso faz parte de qualquer organização como igrejas, mas acho que na forma como eu vejo, eu acho que é gerações, né? Teve a geração do meu avô, teve algumas gerações depois dele, e agora eu sinto que Deus está levantando uma nova geração. Dessa forma como eu enxergo, né, o mundo espiritual cooperando com o mundo eclesiástico, né, de igreja, organização, Igreja Deus e Amor, para que a gente alcance as novas gerações. Né? Então, não diria que é uma reforma, até porque não é uma casa. Né? Quando a gente fala de igreja, a gente está falando de pessoas, mas eu sempre ressaltei isso, que o nosso Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Assim como Deus levantou a geração do meu avô e diversas outras gerações depois dele, Deus está levantando uma nova geração para os dias de hoje. Você se vê como reformista da igreja atual? Bom, não sei se eu diria como reformista, mas na verdade, se você olhar para a vida, tudo na vida precisa de uma reforma eventualmente. Nossa casa, se a gente constrói ela hoje, daqui 5, 10 anos... A pergunta foi, você se considera um reformista? Ele disse, não sei. Eu só sei que cada casa precisa de uma reforma. Então, em outras palavras, vou reformar assim, vamos mudar assim. O que for ruim, nós vamos separar. É isso. Aliás, já aconteceu de certo modo. Só que tem a bagunça. Qual é a bagunça? A bagunça que tem os tradicionais da sã doutrina e os jovenzinhos. Aí eles ficam brigando um com o outro. E nenhum deles são punidos. Nem os conservadores hipócritas que pregam e não vivem o que pregam, muito menos os jovens que mostram encaradamente muitas coisas que fazem que não é da tradição da IPDA e às vezes até também não é bíblico. É uma questão de igreja preta, que isso aqui eu não vou abrir mão, é o meu pensamento. Parece que diretamente andaram falando de mim lá, por causa de igreja preta. Essa turma, eu não sei, parece uma mania de perseguição, mas é a realidade. E eu tenho tudo comprovado em documento. Todo mundo falando deles, Bruno G ameaça de processo. Todo mundo falando deles, vamos processar ele. Todo mundo falando deles, vamos falar do Bruno G indiretamente. É incrível isso, né? Eu parei de falar de PDA ontem fez um mês. Esse vídeo que eu estou fazendo é para confirmar tudo que eu já falei em outros vídeos, para dar o tapa na cara dos haters. Quais são os haters? Aqueles que diziam que eu mentia. Você é um mentiroso, porque a IPDA não vai mudar, porque a IPDA não mudou. Tá aí, meu filho. Tu não enxerga, não? Tu tem problema de visão? Quando eu fiz inclusive, foi por conta desse vídeo também, que foi ameaçado de processo. Esse é o primeiro lá, que teve a bermuda do Davizinho, mas teve um vídeo antes. Nesse vídeo, eu colocava 20 mudanças de PDA após a partida do Davi Miranda, isso em 2019. Ao ponto do próprio Lorival, indiretamente, não citando meu nome, concordar que realmente tinha mudanças naquela época, 4 anos depois do Davi Miranda falecer. Agora nós já estamos com 9 anos, quase 10, uma década. Quanta coisa já se permitiu na IPDA. Por exemplo, permitindo na IPDA
E eu nem falei naquele vídeo de 2019, porque não aconteceu em 2019, aconteceu em 2021 ou 2022, o Josué Gonçalves pregar. Josué Gonçalves pregando lá no evento independente, que era um evento de estudo, mas era IPDA, não podia. O camarada vai para a praia de biquíni, não, de sunga, a mulher dele vai de biquíni ou de maiô, ele anda sem camisa, tudo contra o sacrosanto regulamento da grande igreja. E aí fica esse estolão lá, tá explícito aí. Eu não digo nem que sim, que não. Eu penso o seguinte, que tem que mudar para melhor muitas coisas mesmo, e o que é em excesso na mudança dá uma refreada, eu diria, manter o que é certo e realmente reformular ou restaurar o que está errado, os problemas, né? Na realidade, reformar está ruim. Se não tivermos a reforma, como inclusive foi a reforma protestante, nem estaríamos aqui. Se não tivesse a reforma protestante, não existiriam os evangélicos. Na realidade, a reforma protestante, entre aspas, protestante ou só reforma, era para a Igreja Católica. A Igreja Católica não aceitou. Aí veio a Igreja Evangélica. Porque o Martinho Lutero era um monge da Igreja Católica. Ele levantou 95 teses para reformar a Igreja Católica, para mudá-la, para corrigir os erros. Ela não aceitou. Em contrapartida, levantou outras teses para contra-argumentar o que Martinho Lutero estava falando. E o que o Martinho Lutero estava falando? Contra a indulgência, que era pagar para ter salvação, para ter perdão dos pecados. Estava pregando contra a idolatria. Estava pregando contra as heresias de ter como deusa, entre aspas, Maria. Isso depois veio mais tarde, obviamente. Mas naquele contexto dele lá, era outros que eles adoravam, aquela coisa toda. É só analisar as 95 teses. Até posso fazer uma live qualquer dia sobre isso. E a Igreja Católica não aceitou. Por isso nós tivemos a divisão entre aspas. E as 95 teses do Martinho Lutero tinham base bíblica e era, assim, de Deus o aviso. No caso da IPDA, a mesma coisa. Quantos avisos, quantos alertas. Eu mesmo, quantas coisas eu falei aqui, das hipocrisias. Quem não aceitou foi o quê? Na realidade, aconteceu o seguinte: quem queria reforma foi tirado ou saiu. Quem não queria reforma permaneceu ou até saiu também, porque teve umas pequenas reformas. Aliás, eu fiz um vídeo engraçado disso, interessante. Eu fiz um vídeo intitulado, não sei como é que está mais o título, porque eu já mudei vários títulos para não estar me incomodando com esses fanáticos loucos, porque eles não viram o vídeo, eles só sabem te criticar. O vídeo intitulado 10 mudanças, ou mais de 10 mudanças do Davi Miranda vivo, do missionário. Mas como assim? 10 mudanças? Você não participou da história da IPDA, você é cego, o problema é seu. O que foi 10 mudanças? Ele mudou aquele regulamento interno no mínimo mais de 10 vezes. Quem é das antigas sabe, por exemplo, que as mulheres não podiam pregar em cima do púlpito. Depois podiam. Quem é das antigas sabe que não podia a bateria. Ele mesmo, em vida, permitiu a bateria. Quem sabe que no passado podia as mulheres depilar as pernas, axilas, enfim, depilação íntima, tanto para homem como para mulher. Ele permitiu em vida, em 2013. E tantas outras coisas que eu falo propriamente no vídeo. Então, querendo ou não, teve uma pequena reforma. Aí vem um Davizinho, porque é uma outra geração e até pensa numa reforma muito maior. Aí eles criticam. Mas se fosse o Davi Miranda, eles aceitavam. Por exemplo, se o próprio Davi Miranda dissesse, não, Deus me revelou que é permitido o segundo casamento em casos que a pessoa foi traída ou é inocente. Nenhum fanático do Davi Miranda ia criticar, porque ele era o Deus. Tudo que ele falava, todo mundo dizia amém, curvava. E eu estou dizendo, com relação a essa temática, que é verdadeira. A pessoa que foi traída, ela pode casar-se novamente. A Nadia já começou a pregar bem isso aí. Outra hora era contra. Uma outra coisa, se ele dissesse como era, olha a mudança, essa aqui é uma outra mudança. No início da IPDA, os homens usavam barba e bigode, principalmente bigode, que é uma tradição até da Assembleia de Deus. Tem fotos com eles todos bigodudos. Tem aqui no meu canal. Depois disse que não era mais para usar bigode.
teve uma ressalva. Quem tinha um problema nos lábios aqui, um rachado aqui no lábio, vamos dizer assim, tem um nome específico, mas vamos dizer bem no popular, tinham algum defeito nos lábios, podia deixar um bigodinho. Mais tarde vai começar a pregar contra a barba, mas no começo permitia a barba. E se ele voltasse atrás e dissesse, não, Deus me revelou que barba não é pecado. Então o grande homem de Deus. É assim que acontece, você não vê o Davi Miranda, ele é comparado a alguns canais grandes de sã doutrina que a gente tem aí. Por exemplo, vamos citar o Júlio César. O Júlio César era a cópia do Davi Miranda dado momento, pelo menos queria copiar. O que aconteceu com o Júlio César? Ele vinha aqui nos meus vídeos, que eu tenho registrado isso, tudo que eu falo eu comprovo. A época começou a me criticar, depois começou a ver meus estudos, tu és uma benção, tu faz uns estudos legal. Aí o que ele começou? Aparecer barbudo de cavanhaque. Outra hora era pecado, pecadão de cavanhaque. Começou a aparecer com cavanhaque. Começou a aparecer bebendo cerveja, porque eu disse que beber cerveja sem álcool não é pecado. Nos estudos, aí começou a fazer estudo lá também. Você vê se os fanáticos que outrora condenavam os outros por usar barba, cavanhaque ou cerveja, tomar cerveja preta ou sem álcool, criticavam o Júlio César, eu critico. Não, é homem de Deus. Agora, se ele quiser casar, que ele pregava contra o segundo casamento, ele diz, não, meus irmãos, Deus me avisou aqui que eu posso casar novamente, porque quem me largou foi minha esposa. Vai, então lá. Esse povo é assim, depende de quem fala. Isso serve até para política. Quem é que fala? É o Bruno G, vamos crucificar, porque não é famoso, porque não tem nada, vamos meter o pau, é um herege, falso profeta. Aí o santão deles, o ídolo deles, fala a mesma coisa que o Bruno G fala. Aí é o homem de Deus. Mudou, mas não importa, Deus revelou, é o homem de Deus, é consagrado. É assim que funciona. E no caso do Davizinho é a mesma coisa. Quem é o Davizinho? Nada diante do avô dele. Se o avô dele falasse tudo que o Davizinho está falando, o povo ia aplaudir. Homem de Deus. Não adianta ficar renegado comigo, porque essa é a verdade, porque eu sei muito bem como funciona isso. Agora, porque é o Davizinho, é o capeta. Uma outra coisa para escandalizar bem vocês, porque vocês são Zezinho Tantãs. Se o Leonardo tivesse vivo o Davizinho falando o que ele está falando, ele ia dar aval, porque ele sempre deu aval para os filhos e para os netos. O que é aval? É concordância. Vai, faz isso. E incentivar, não ia punir coisíssima nenhuma. Porque essa era a grande hipocrisia. Por isso que muitos acabaram se decepcionando com o PDA, porque os outros não podiam fazer nada. Os filhos do Davi Miranda sempre podiam fazer tudo. De errado, contra o regulamento interno que eles criaram. E nunca eram disciplinados. Por exemplo, o pastor Lorival usava paletó rachado. O regulamento interno proibia usar paletó rachado. Nunca foi disciplinado. O regulamento interno proibia bateria em um dado momento. Na época que eu estava lá, por exemplo. O Lorival apareceu com bateria com o outro filho dele em várias partes, também não foi disciplinado. Agora vai nós colocar bateria na congregação. Ia nós colocar bateria na congregação. Ia nós usar paletó rachado. Ou roupa vermelha, para ver se não eram disciplinados. E ainda com aval de São Paulo, porque vinha a disciplina interna, mandava para São Paulo, São Paulo. Não, está no regulamento interno, está certo, o dirigente tem que cumprir. Essa hipocrisia aí. Cabelo pintado da Débora, sempre pintou cabelo. Se as irmãs pintassem, disciplinada. A santa do cabelo branco também, quando era nova, pintava cabelo, que ela disse. Nunca foi disciplinada. Planchar cabelo. Todas as filhas e até às vezes a esposa do Davi Miranda pranchava, os outros iam pranchar, ou alisar o cabelo, que é o termo que se diz. Não podia, então era essa hipocrisia. Não podia jogar bola, os netos da Davi Miranda tudo jogando bola, tudo de bermuda, de short. Pregava que os pais tinham que cuidar dos filhos sem usar short, e as meninas sem usar calça comprida. Então quem não enxerga isso, que não via, quem não ia nas concentrações e não via essa realidade estampada nos seus olhos, acorda, meu Deus do céu. Tudo claro e evidente, não precisa ficar muito tempo para ver como que funcionava. Hipocrisia em cima de hipocrisia. E eu não quero nem saber se ofende eles, porque é a pura e cristalina verdade. E digo aqui, até com o Davizinho estão deixando um pouco de ser hipócrita, vou falar a verdade. Mas no passado, hipocrisia generalizada nessa família, ou na liderança, na diretoria, que às vezes não era só eles que mandavam, uma diretoria.
em outras pessoas. Faziam 2 pesos, 2 medidas sempre. Sem falar dos amiguinhos deles também, que podiam fazer tudo e não eram disciplinados. Não era só a Débora que alisava, por exemplo, o cabelo. A Cristina Santana cantava na banda Jeová Rafá, não sei se ainda canta, não sei como é. Também alisava, não era disciplinada. Que era amiga. Nada contra ela, só estou dizendo, citando os exemplos. Aí o povo do interior era disciplinado, era humilhado, era sacaneado, era tudo. Isso que tem gente que tem raiva, mas raiva da IPDA, beça. Depois eles falam de mim. Imagina se eu fosse entrevistar as pessoas que eu conheço, só em Santa Catarina. Tem um asco da IPDA, que sofreram um monte com aqueles dirigentes ditatoriais, com hipocrisias da própria diretoria e outras coisas mais. E se for fazer uma pesquisa para fazer um TCC, uma dissertação de mestrado em ciência da religião sobre isso, até é uma boa para quem está fazendo ciência da religião, para ver as reclamações do povo. Aliás, eu vou aqui, eu nem preciso de muito. Quer ver? Olha a reclamação do povo nesse vídeo do Davinho, né? Depois eles vinham me perseguir, eu tô falando do santo, não sei o quê. Eles mesmo a pessoa que vinha aqui falar bem ou mal, fala agora lá nos vídeos deles. Olha aqui. Você é moderninho, a mulher falou ali. Você é moderninho, vai continuar com os 10% que deveria mudar? Quer dizer, é moderninho, reforma muitas coisas, mas o dízimo eles não param de cobrar. Tem razão, a moça. Tem razão. Porque o dízimo ele não é obrigatório, é opcional. E puder, somente se puder. Se não puder, não pode. Aí aqui um outro é para Israel, tal. Olha, críticas tem elogios também. Mas tem um monte de crítica aí. Olha aqui. Outra aqui. Um moleque, fama e dinheiro. Isso lá no próprio Facebook deles. Aí achava que a gente fazia a vida, tá atacando ele. O povo, tá. Como se eu estivesse influenciando as pessoas a falar isso aí, ó. As pessoas estão lá no canal deles falando, no Facebook deles falando. Eu não mando ninguém falar em lugar nenhum. O tiro sai pela culatra, né? Aí o outro aqui, que tipo de geração é essa que permite o pecado? Crescer na conhecimento. Outra, sou favorável a artista. Essa fala dele tem coerência, sim, precisa de reforma. Mano, é certo. Enfim, tem um comentário aqui que eu não sei nem como é que se mexe nesse Facebook. Não sei como é para ver os comentários mais relevantes, mais recentes, sei lá. Eu acho que é todos os comentários. Faz parte de qualquer organização com igrejas, mas acho que na forma como eu vejo, acho que é gerações, né? Teve a geração do meu avô. Até um comentário lá. Tem 15 comentários, mas tem a geração dele aí que tá um monte de comentários. O pregador diz que o René significa pecado. Isso aí que eu fiz o comentário, não sei se estava aí, sei lá. Achei que é para mim, pode ter sido outros. Tem um monte aí falando agora. Ó, aqui tem um falando do Davi Miranda. Foi um grande homem de. Tá criticando o vizinho aqui. Tem que defender, quem tem que atacar. Pronto, tá aí. E eu não estou aqui nem para defender, nem para atacar, só para comentar o fato em si. Inclusive para ratificar o que eu disse, que mudanças aconteceram e continuarão a acontecer. É isso. Tá bom, Santões? E para que haja realmente mais respeito, mais, eu diria, justiça, principalmente com as pessoas injustiçadas, essas reformas têm que ser feitas. E devem ser feitas. Porque disciplinar a pessoa por uma coisinha de nada, quanto que pecados grandes, como da santa, né? A santa tia dele, que ele diz que o áudio é dela, e que ela adulterou. Não é Bruno G falando, né? Né, santa? Tá me escutando, santa? Não fui eu que disse, teu sobrinho que disse, querida. O Paulo Elias confirma que a voz é dele e tua. Acabou-se para ti. 2 testemunhas. A Bíblia diz, não aceite testemunha contra a liderança. Se não tiver testemunha, tem 2. Teu parente e teu amante. Fora que a esposa do amante teu também confirma que foi enganada por vocês dois, pelos dois, ou por ti. Então são 3. Essa santa ficou com uma ira encapetada de mim
sendo que eu nem sabia das furunfagens dela. Só comentava o que ela dizia e sempre fui contra aquela hipocrisia de sã doutrina, que eu sempre soube que é isso aí. É pregar e não viver. É pregar contra adultério e tá lá. Que gostoso. É uma delícia. Preencha todinha. Aí quando fala, não é eu sou santa, do cabelo aqui, tá vendo o cabelo branco, como é que eu sou santa, da saiona, olha aqui. Tu é santa no cabelo, é santa na roupa, é santa na aparência, mas na essência não tem nada de santidade, né? Aí vai dar fama, poder e dinheiro para essa gente hipócrita, a pior coisa que existe. Revela quem é um ser humano. Se essa mulherzinha, chamar assim, porque para Deus ela é uma mulherzinha, todos nós não somos nada diante de Deus, fosse uma analfabeta, anônima, ela meio que é semi-analfabeta, né? Vamos lá. Vamos colocar anônima, pudesse ser não tão erudita, não tendo fama nenhuma, sem dinheiro, sem poder. Chicote, tremendo. Todo mundo criticando, crucificando. Se fosse de igreja ia ser disciplinada, nunca mais ia participar de nada. Sem falar que ela tem um histórico, uma vida pregressa, no qual várias testemunhas, e o próprio Davi Miranda Neto também disse que o pastor Sérgio Sora foi traído. Temos aí a comprovação. Então tá aí, né? É só maravilha, só maravilha. E a gente é que não presta. Quem anda na verdade. Olha, santa, eu se eu quiser coabitar com 500 mulheres, eu coabito e ainda confesso. Só para você ver quem eu sou. Agora você anda com 500 milhões de machos e vai continuar a dizer que é santa, que é virgem, que é pudica. É isso que você vai fazer. Porque você é uma hipócrita, como muita gente por aí te segue e te aplaude também. Nada contra a tua pessoa, mas sim contra a tua hipocrisia. Você tem que mudar de postura. Você já chegou à idade idosa, já praticamente, 60 anos. Então, está quase chegando. Então, é amadurecimento. Faça que nem o Caio Fábio. Caio Fábio confessou o adultério dele, se arrependeu, casou novamente e nunca mais fez nenhuma besteira. Pelo menos que a gente sabe. Eu creio que não. Faça que nem o Caio Fábio. Assuma teus erros, arranja um cara, case e pronto. Porque até seria louvável se ela defendesse a causa da sã doutrina da IPDA se ela não fosse hipócrita. Se ela não tivesse os problemas sexuais que ela tem. Mas ela faz por dinheiro. Por dinheiro. E tudo comprovado. E o Davizinho, que eu saiba, não traiu a esposa dele. Se um dia trair, a gente está falando aqui também. Não traiu a esposa dele, está lá junto. Então o que vale? Porque na aparência ele não é da sã doutrina, da roupa. E daí? E daí, meu? As pessoas não entendem que nu nascemos e nu sairemos. Como Jó disse, nu eu vim ao mundo e nu eu sairei. Nós não nascemos com roupa. Não estou dizendo que é para dar pelado, mas eu estou dizendo que roupa não salva. Quanta gente com roupa tapada, tem certinha, dentro de igreja, fazendo os absurdos. Ok? Então, tá aí comprovação. Eu não vou me estender,